E entrando numa parte mais teórica, digamos assim, Aham. o autismo, ele é um transtorno, mas ele é uma doença, ou ela é uma síndrome, como era o Asperger, né, o nome antigo. Aham. Qual que é a diferença disso, desses termos? Sei. O autismo ele não é uma doença, né? Inclusive na comunidade autista tem muita gente que fica pé da vida quando falam assim, ele tem uma doença, né? Essas coisas, porque realmente não é uma doença e falar que é doença acaba trazendo um estigma muito negativo, né? Pelo menos quando se trata de autismo ou outra neurodivergência, nós costumamos dizer que a forma mais correta, né, pelo menos hoje, é dizer que é uma condição do neurodesenvolvimento, uma condição genética, né? Então, seja essa questão genética herdável ou não herdável, a minha namorada é biomédica, então ela sabe muito mais do que isso do que eu, e aí eu fico até pressionado para falar disso, mas é uma condição fortemente genética, então a pessoa nasce autista e morre autista. Então, se fosse uma doença, a gente poderia pensar numa cura, mas por não ser uma doença, a gente não pensa em cura, né? E o nome é transtorno do espectro autista, mas essa vai se criando com o tempo também uma problematização em cima desse nome transtorno, né? Porque é entendido como dos tantos funcionamentos que existem na humanidade. Então, como existem raças diferentes etnias e tudo mais, existem também aquilo que nós chamamos de desenvolvimento neurocognitivo, né? Então, o que nós chamamos de neurodiversidade, que já é um fato comprovado biologicamente, né? Então, existe o funcionamento típico daqueles que nós chamamos de neurotípicos e não de normais, até porque não existe essa normalidade, e aqueles que têm um funcionamento atípico, sejam eles HSD, autistas, CDAH, disléxicos, com hiperlexia e algumas outras condições, né? Então, o autismo é visto como esse funcionamento neurodivergente, né? E é muito complexo porque se trata de um espectro, né? Então, tem pessoas que se comunicam bem através da fala, como acredito ser o meu caso, por exemplo, e alguns outros amigos que eu tenho autistas também, nível 1 de suporte ou nível 2, até mesmo nível 3, e aqueles que sequer falam, sequer se comunicam através da fala, e se comunicam de forma alternativa, né? Ou que apresentam, por exemplo, uma condição bem significativa de deficiência intelectual. Então, tem muito isso, né? As pessoas duvidam muito do meu diagnóstico porque tem uma base muito forte naquelas visão estereotipada do autista nível 3, aquele que passa o dia inteiro se balançando ou repetindo algumas falas descontextualizadas, que tem deficiência intelectual. Então, há uma diferença muito grande. A gente costuma dizer que você conhece um autista, você conhece só um autista e não um autismo, né? Porque é muito, muito complexo, muitas possibilidades dentro desse espectro. É uma condição pessoal, né? Individual também, né? Sim, tem tudo isso, né? O autismo, eu costumo dizer que eu sou autista porque é uma coisa que é intrínseca a mim, né? Tanto nas minhas dificuldades quanto nas minhas habilidades, virtudes também. E tem toda essa questão, né? Então, se eu fosse um autista na Alemanha, um autista que tivesse uma educação diferente, eu seria muito diferente do que eu sou hoje. Então, tem todo esse peso social também e tudo mais, né?